Bem-vindos ao Confraria do Versa, eu sou o Jardel e hoje nós vamos falar de esportes, futebol, com a nossa convidada, dona de uma imobiliária e mãe de uma atleta de futebol com 15 anos que joga no time do Inter em Porto Alegre. É isso mesmo? É isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a mãe da Júlia. Sou a Yane, tem imobiliária aqui em Itajaí há alguns anos. Fazem mais ou menos uns 4 anos que a gente tem imobiliária aqui em Itajaí. E sou a esposa do Jardel. Ah, sim, claro. Ayane, conta pra nós como que é essa experiência de ser mãe de uma atleta tão jovem, né? Quem é a Júlia? Que time que ela joga? Conta um pouquinho da trajetória da Júlia pra nós, por favor. Falar da Júlia. A Júlia hoje ela mora em Porto Alegre. Ela mora lá com a minha sogra porque ela tá em busca de um sonho de ser jogadora de futebol. E hoje eu e o pai dela a gente tá proporcionando isso pra ela lá em outra cidade. Ela tá na base do Inter. Ela tá na categoria sub-15. Ela vai completar 15 anos agora em maio. O tempo voa, parece assim que foi ontem que a gente estava com ela no colo, né? E agora ela passou da gente, né? Porque ela tá maior que a gente. E agora mesmo ela tá aqui em Itajaí num campeonato, né? Participando de um campeonato muito importante, que é a Liga de Desenvolvimento, toda feita pela CBF. A gente acabou de assistir um jogo dela. E falar da Júlia é fácil. A Júlia é uma filha amorosa, uma filha amada, uma filha dedicada, focada. Eu falo pra Júlia, Jardão, que ela vai ao contrário do que vai a juventude hoje, né? Porque hoje a Júlia, ela tem 14 anos, ela já tá nesse ritmo desde os 10 anos, né? Ela treina desde os 7 anos, né? Ela sempre foi muito dedicada e ela tem muita personalidade, então ela sabe o que ela quer e ela sabe onde ela quer chegar. Então, com isso, vendo isso nela, a gente foi construindo isso junto com ela, né? Então, foi uma coisa construída juntos, um sonho, e a gente está até hoje com ela. E eu tenho certeza que Deus tem preparado muitas coisas para ela lá na frente. Foi só futebol ou ela se interessava por outros esportes? Não, a Júlia é uma criança para mim, né? Mas uma adolescente já, que desde os 3 anos de idade, um pouquinho antes, ela vem desde a natação, o balé, que é o clássico, né? De toda mãe colocar na escola, ela acabou fazendo, mas não foi uma coisa que chamou a atenção dela, a dança. E depois ela já foi para os esportes radicais, né? Então, na fase ali da Júlia entre quando ela nasceu até os 7 anos de idade, eu não trabalhava. Eu cuidava da Júlia. Só que eu digo que o meu trabalho era dobrado, porque eu tinha uma função em uma correria do dia. Então, eu tinha que levá-la para a escola, e quando eu buscava ela da escola, aí sim começava a correria. Né? Então, eu levava ela para o skate, tá? Ela fazia aula de skate, pequenininha já. Montamos um skate para ela profissional, com todas as peças. Foi montado um skate para ela. Eu lembro até hoje a gente lá na loja, escolhendo cada peça, né? E eu levava ela nos treinos de skate. Era um bowl que ficava lá, eu acho que é assim que fala, né? Que ficava no Rosa. Então tinha na Praia do Rosa, que a gente é de Imbituba. Então lá a gente fazia aquele trajeto todo para ela ter 1 hora e meia de aula, né? Com o professor e com 3 ou 4 colegas, né? E não eram da idade dela, eram gente mais velhas mesmo. E aí depois ela foi pro surf, né? Ela surfou ali com o Bananinha, fez algumas aulas. O Bananinha é bem conhecido na cidade, já teve lá no Luciano Huck, enfim. Aí o Jardel foi lá, colocou ela na aula. E eu tinha aquela obrigação de estar no horário, no local, com a Júlia, preparada ali para o esporte que ela estava fazendo, né? Então ela passou por algumas modalidades. Na escola, ela também sempre teve muita aptidão para fazer as coisas. Então, handebol, futsal, ela sempre estava envolvida, né? E eu acho que tem outro esporte que ela fez também, que é o corrida, né? Ela fazia bastante também. Que legal, ela sempre se destacou nos esportes, então. Bastante. Se ela tivesse continuado em Imbituba, ela teria ficado no surf? Ela teria sido uma garota de esportes radicais? Teria ido pro surf ou não?
Eu acredito que sim. Porque o futebol, ele nasceu aqui em Itajaí, né? Ele nasceu em Imbituba, né? Quando ela jogava com o meu irmão. Mas ele foi construído aqui em Itajaí, né? Desde os 8 anos. Então, eu acredito que se a gente tivesse ficado na nossa cidade, hoje a Júlia, ela estaria no surf ou no skate, com certeza. Porque não teve oportunidade em Imbituba para ela no futebol? No futebol, em Imbituba, não teve, porque foi bem no momento, assim, da transição, quando ela conheceu o futebol, que ela começou a jogar com o Pedro. Aí, nesse conhecimento, que ela começou a jogar atrás da casa da mãe, começou a brincar, né? De fato, era uma brincadeira. A gente fez a mudança para Itajaí, né? Aí aqui despertou, né? Porque da nossa janela a gente viu o Barroso. Então ali despertou levar ela numa escolinha de futebol. Por que não, né? Mas vai jogar só com meninos. Eu, né? Desde o futebol e desde ali do skate, eu sempre tinha aquela resistência, né? Em levar ela. Mas sempre fui obediente, né? Vamos dizer assim, né? Não, ela precisa, não tem que ter medo, ela é criança, mas... E como eu fui vendo a Júlia, né, tendo toda essa... Né, ela chegava lá, fazia as coisas, daí, vamos dizer assim, não caía, não se machucava. Pra mim era mais tranquilo. Mas pra mim o que pegou mais, assim, foi o surf mesmo. Ver ela indo lá pro meio do mar. Eu não sei nadar, né, não sei nadar até hoje. A importância, né, de colocar na natação desde pequenininha, ela fez muito tempo natação, até depois de grande ela foi pra natação. Hoje ela nada super bem e ela ama nadar. Então, quando ela ia pro mar com a bananinha, que tinha que passar todas as quebras de onda, que tinha que ir lá mesmo, será aquela onda certa, aí ali eu ficava com o coração apertado. Apertadinho. Teve um momento também no skate, que ela tava super bem ali, fazendo as manobras e tal, e andando. Ela é pequenininha, né? Tem as fotos dela. Era pra gente ter colocado algumas fotos dela, ia ser legal, né? Ela caiu, né? Ela foi descer, o professor segurava numa mão, né? E ela descia, porque ela tava aprendendo a fazer... Como é que se chama? Dropar o bowl? Isso. E aí, numa dessa que ela foi no embalo e voltou, ela caiu. E ali ela... ficou mal, assim, né? Daí ele foi lá, tirou ela. E eu queria descer lá embaixo, eu não tinha coragem, né? Porque era bem alto, né? Bem alto mesmo. E eu não tinha coragem. E quando ela descia, eu achava muito legal. Eu achava, pra mim, parecia que ela tava brincando. Mas ela levava muito a sério as coisas. Então ela usava todos os equipamentos, ela chegava ali com o skate pequenininho, né? E ela dobrava o joelho e descia de joelho, né? Era muito legal ver ela fazendo isso. E pra mim era muito legal, porque eu sempre fui do esporte também. Eu achava muito legal. Só que quando eu vi ela machucada, daí eu fiquei... Aí deu aquele susto e eu não conseguia descer porque eu tinha medo, né? E aí o professor foi lá, resgatou ela. E aí deu tudo certo. Mas acontece, né? Isso aí faz parte do esporte, realmente. Claro. O Rai, como que era pra Júlia lidar com... ter que jogar com os meninos, né? Ela teve que se envolver com o time dos meninos desde que idade? Desde os 10 anos? E como que ela lidava com essa... Desde os 8. Então, como que ela lidava com isso? De Eu ter acho que estar que com os pra meninos? Júlia, tudo foi super... Sempre foi tudo muito tranquilo. Porque, como eu te falei, ela é muito objetiva, ela é muito focada. Eu acho que eu sempre fui mais resistente, né? Mas ela entrava, eu achava muito lindo isso. Ela entrava e jogava e fazia a parte dela. E os meninos, eles no início, eles até tinham uma resistência, mas era coisa muito rápida. Ele já, quando viu ela jogando, já sentiu aquela energia e já abraçava ela assim pro time, sabe? Em algum momento ela teve alguma resistência de jogar com os meninos? Vergonha, medo? Não. Nunca teve. Nunca teve. Como eu falei, ela sempre erguia a cabeça. Pra ela não tinha isso. Que coragem, né? Muito corajosa. Muito corajosa. Campeonato, de chegar lá. Aí era muito engraçado porque todos os pais, né? Ali berrando berrando, que a gente fala, né? Pelos filhos e aquela energia toda. E a Júlia era a única, né? E ela sempre foi bem loira, né? E a gente amarrava o cabelo dela, então ela ficava com aquele cabelão, assim, bem loiro. Eu sempre escutei muito que a Júlia era miúda, né? Ah, como a Júlia é miudinha, né? Puxou o quê, então, né? Tu era assim. E hoje quem vê a Júlia se assusta, né? Porque ela cresceu muito, né?
Muito, muito, muito. Então ela era pequenininha ali e ela tava ali no meio dos meninos, ela não tinha medo, ela enfrentava, sempre conquistando a posição dela, o lugar dela. Ela era bem líder também, ela ficava bem braba com eles quando dava algo errado ali, sincronizando com o time, né? E ela participou de vários campeonatos com menino. Ela foi jogar com meninas, ela começou a jogar com meninas depois de 8, 9, 10, 11, lá de 10 para 11 anos. Então ela ficou uns 3 anos jogando com menino direto. E era 3, 4 vezes na semana, levando para a escolinha e campeonato. Ela sempre era convocada. No primeiro ano dela, ela foi escolhida como a melhor do time, né? Que fala assim, né? Daí ela ganhou uma plaquinha, né? Aí a gente foi numa confraternização e ela foi chamada lá na frente. Ela ganhou um certificado, né? De destaque. Foi o primeiro ano que ela jogou. Eu tenho até alguns vídeos dela que eu gravei, mas... aquela qualidade maravilhosa, né? De não sei quantos anos atrás. Aqui em Itajaí, como que foi a trajetória dela? A trajetória da Júlia aqui em Itajaí foi bem bacana, assim. Foi o início da carreira dela, vamos dizer assim, né? Ela, eu não vou saber dizer o nome da escolinha, mas ela passou por algumas escolinhas. A gente é muito crítico também, né? Como eu também vim do esporte, eu sou educadora física, a gente tem uma noção, né? Então... quando a gente via que ali não estava mais, né, não tá muito escolinha, e o nosso objetivo não era ficar em escolinha, né, a gente sempre trocava ela. A gente estava sempre tentando mudar algumas coisas para melhora mesmo, né. Então ela passou pelo Flamengo, né, ela treinou ali com o... ai, esqueci o nome dele. Com Portugal. Paulinho assim, Portugal. O Paulinho... Nas PM, né? Nas PM. O Paulinho foi, vamos dizer assim, essencial para a Júlia na carreira dela. Ele abraçou ela quando ela chegou, tá? É Julinha para cá, Julinha para lá, né? E um dia ele sentou com a gente e ele falou: essa menina vai para fora do Brasil, né? Perguntou algumas coisas da Júlia e foi bem legal assim, um bate-papo. E tudo assustava a gente, porque a Júlia era muito pequenininha, né? E ele falou: essa menina vai para fora do Brasil. Ele tem experiências, né, com isso. Perguntou como que a gente se sentia com isso, e a gente falou, não, a gente se sente bem, a gente se sente feliz, e a gente vai apoiar ela. Daí ele falou da importância dela ter o inglês, então assim, é um todo, né, não é só o futebol em campo. Então assim, o professor, ele pegou a gente pela mão, ele sentou numa mesa, ele falou do potencial da Júlia, e a gente se sentiu assim, abraçado realmente por ele, né, pelo Paulinho, pela escolinha dele. E ali ele deu muita oportunidade pra Júlia, né, corrigia muito ela. Em todos os campeonatos ela tava. Depois a gente sentiu uma necessidade, vamos dizer assim, de trocar ela, né? Daí a gente trocou ela, foi para outras escolinhas, e depois vem a chance do Avaí, né? Onde ela conheceu o Avaí. O Avaí foi bem interessante também, né? Não sei se tu te recorda. E dá muito trabalho, né, Anne? Fazer essa logística com a criança. Dá muito trabalho. E algumas dessas crianças vão ficando pelo caminho, né, Raiane? Muitas. Como é que tu sente isso? Eu sinto, assim, ó, no decorrer desse... como o Jardel trabalhava embarcado, né, na época... Jardel, no caso, eu, né? No caso, você, algum tempo, e algum tempo não, eu sempre tive, assim, na frente com a Júlia, de estar em todos os campeonatos com ela, assim, né? Muitos, né, o Jardel estava também. Mas vamos dizer assim que eu era a segurança ali de estar no campeonato e tal, né? E o que eu vejo, assim, que as crianças vão ficando no meio do caminho, eu vejo alguns detalhes, assim. Os pais interferindo muito quando a criança tá jogando, né? A gente sempre teve esse respeito pela Júlia. É uma coisa que ela sempre colocava também: mãe, não fica berrando. O professor vai me chamar a atenção, né? Eu não quero, eu fico confusa, né? E a gente, naquela adrenalina, a gente não quer confundir o nosso filho, os atletas, né? Então, eu comecei a ficar mais calada, né? E o Jardel também, pra gente passar essa segurança pra Júlia. Então, eu vejo que os pais interferem bastante. Tem, assim, é bem doido, na verdade, né? Quem passa por isso e tá inserido nisso no futebol é bem doido, assim. Os pais, eles gritam, eles xingam crianças, eles xingam os pais. Então, assim, tu tem que estar bem psicologicamente ali na torcida e tudo mais, porque isso acontece bastante. Acontece brigas e muito mais, assim. Os bastidores é bem
é bem pesado. Eu já sofri bastante com isso. Então, eu acho que vão ficando por ali por isso, sabe? Às vezes é uma escolha do pai, o filho tá lá. Às vezes tem essa parte de ficar interferindo, né? Vai lá, faz, corre, chuta mais forte. Eu acho que o professor tá ali, eu acho que tem que respeitar o que tá acontecendo. E eu, no meu ponto de vista, eu acho que é isso, né? Além disso, as crianças, elas vão amadurecendo, né? Elas vão amadurecendo, vão vendo se é isso que elas querem para ela mesmo, né? A Júlia passou por um psicólogo ali em torno de 1 ano, ela ficou com a psicóloga e toda a terapia era perguntado para ela, né? É futebol que tu quer jogar? É isso que tu quer? Perguntaram tanto que um dia deixaram até uma dúvida, né? Na cabeça dela, né? Sim. E ela teve uma tarefa, daqui 2 meses, que era férias, né? Tu vai trazer pra mim. Por que tu quer estar no futebol, então? E ela vinha assim, irritada, né? Ela falava assim, ó, eu quero ser jogadora. Por que ela fica me perguntando isso? Né? Então, era uma forma também de tratar, né, aquela criança naquela idade, né? Porque é uma idade onde eles estão se descobrindo também, né? Várias coisas, né? E tem gente que vai por lazer, tem gente que vai por hobby, tem pais que querem que os filhos estejam lá, então tem bastante disso também. Uma parte assim, meio complicadinha dos atletas, assim, eu acredito. Eu sempre fui aquela mãe que ficava bem reservadinha, já é o meu perfil, eu sou mais reservada, mas eu sempre fui aquela mãe que ficava bem reservadinha, até porque a minha filha era menina no meio de um monte de menino, né? Então eu escutava muita coisa, né? Essa menina não tem força, por que ela tá no meio? Por que uma menina? Menina não poderia estar junto. Como? Aqui, esse campeonato pode ter uma menina? É sério? Essas coisas assim, né? Então, eu sofria muito com isso. Muito, muito, muito mesmo. Muito. E o pai, como é que ele lidava com isso tudo? O pai dos atletas? Não, o pai da Júlia. Ah, o pai da Júlia. O pai da Júlia, ele sempre foi mais mente aberta, né, pra isso, né? Ele consegue ter uma visão, assim, que não importa o que os outros estão falando, né? A mãe da Júlia já é mais sentimental, né? Então, o pai da Júlia, ele já é mais assim, falou, ele respondeu, né? Então, ele tava ali pra marcar presença mesmo pra filha dele, né? Isso é importante também, né? Muito importante. Então, um conjunto, né? O pai e a mãe essa semana eu escutei uma frase, pai e mãe presente, filho pra frente, algo nesse sentido, né? Acho que tem uma frase assim. Tem uma frase assim, algo assim. Depois vocês deixem lá nos comentários, por favor. Mas é importante o pai e a mãe estarem presentes para fazer o filho avançar, né? Com certeza. Não só nos esportes, mas nos estudos, Com aonde certeza. quer que a gente queira colocar os nossos filhos, né? A gente optou por levar a Júlia do caminho dos esportes, né? Primeiramente na natação, porque eu julgava que era um esporte de extrema importância, ela Básico, saber né? se virar na água, porque a gente morava em Imbituba, e em Imbituba tem água para todos os lados, né? Tínhamos rios, lagoas, a praia, piscina, né? Então eu tinha uma preocupação muito grande em fazer com que a Júlia aprendesse a natação para que ela se virasse sozinha, né? E ela ama a praia, né? E ela ama praia. Ela ama a Então ali foi o início de tudo. Sim. Quando a gente chegou em Itajaí, que daí tu levou ela pro Havaí, né? Porque foi tu que levou, né? E depois, Ayane, o que o Havaí proporcionou para ela? Como que ela ganhou destaque para times tão grandes, né? Quando a gente resolveu... A gente sempre investiu na Júlia, vamos dizer assim, né? Porque ela se colocava à disposição em querer isso, né? Não porque a gente queria isso pra ela. Porque muitas vezes as pessoas também me questionam sobre isso, né? É tu que gosta... Teu marido é jogador? É ele que quer futebol? Né? Não, meu marido não é jogador. Né? Então aí tu era do futebol? Não. É porque a Júlia jogava com meu irmão, aí tu conta a história toda, né? Que aconteceu. E a gente ter chegado em Itajaí e ter ido pro Havaí, né? O que aconteceu? Um dia a gente sentiu... Eu comecei a fazer alguns contatos com alguns clubes de São Paulo. Porque eu comecei a pesquisar muito sobre o futebol feminino e eu vi que o futebol feminino, ele estava muito em São Paulo. E eu falava, vou levar a Júlia para lá. Ela precisa ter essa experiência de treinar com meninas. Comecei a sentir essa necessidade. E ela queria ter essa experiência, né, de treinar com meninas, porque ela treinava só com meninos. E aí eu comecei a fazer alguns contatos. Eu fiz contatos com o Santos, né, conversei com a liderança lá, fui super bem atendida. Falaram que podia levar a Júlia para uma peneira.
E aí começou aquela expectativa toda, meu Deus, é assim, é rápido, né? Porque a gente teve retornos muito, muito rápidos, né? Comecei a mandar vídeo da Júlia, eles pediam vídeo, pediam foto, pediam alguns documentos, assim, né? E Centro Olímpico, que é uma referência também lá em São Paulo. Então, eu comecei a ter esse contato com eles. Dali, o que que eu fiz? Eu entrei em contato com a Karina, se eu não me recordo, que é a mãe, hoje, da atleta do Avaí, que treinava com meninos no Avaí, que é a Nath. Então, a Nath, pra gente, que é aqui de Santa Catarina, era uma referência que jogava com meninos e era a menina do laço, vamos dizer assim, né? Porque a mãe dela colocou um laço nela, ela jogava com meninos da base do Avaí. Ela era a única menina até hoje que foi inserida. Então, ela jogava com os meninos. E aí, eu comecei a ver algumas coisas da Nath, comecei a fuçar Instagram, que hoje a gente tem, né, a rede social na palma da mão. Achei a Nath, achei a mãe dela. Chamei a mãe dela no Instagram, a mãe dela foi super, super educada, me passou o WhatsApp dela e ali a gente teve uma troca teve uma conversa, né? Eu falei, olha, sou mãe da Júlia, a Júlia tá iniciando agora, a gente tem a Nath como uma referência, o que que tu me ajuda nisso, né? O que que tu me diz? O que que tu acertou até aqui, que tu carregou a Nath, né? Que tu tá em São Paulo, a Nath daí tava em São Paulo, na época a Nath tava no Centro Olímpico, se eu não me engano. Agora ela é do Corinthians. E o que que eu devo fazer, o que que eu não devo fazer. E ali ela me deu algumas coordenadas, vamos dizer assim, né? E uma delas foi, leva ela para treinar com meninas no Avaí. Tem esse professor e tem essa professora. E assim a gente fez. A gente levou ela, no caso, o Jardel levou, ficou uma semana com ela lá e ela treinou com as meninas. Aí aí ela se apaixonou, né? Aí eu acho que o futebol feminino veio naquele momento, assim. Ela tem aquela experiência de estar com o menino jogando. Eu lembro ela me mandando mensagem, falando que ela queria que eu estivesse lá, né? Daí a gente até fez uma surpresa pra ela, lembra? Eu peguei o ônibus, fui pra lá, pra ela ter aquela experiência que ela tava muito feliz de estar jogando. E com as meninas. E dali em diante, a gente começou a ir pro Avaí toda semana. Mas não era base, né? Era só a escolinha, que é o... Ah, esqueci o nome. Eu sou bem esquecida, né? É o Avaí... Kinderman? Não, Não? era escolinha. Avaí Fair Play. Isso, Aí ali ela foi... Quem ajudou ela bastante ali foi a professora... Jéssica. A Jéssica abraçou a Júlia e ali ela começou a carreira dela no futebol feminino, no Avaí. Então ela fez amizade com as meninas, a gente fez amizade com alguns pais, a gente estava nos campeonatos, aí foi muito legal. Muito legal, porque daí, claro, era legal ver ela no meio dos meninos, mas a gente sabia que ia ter um momento que ela precisava estar junto com as meninas. Sim. Eu digo que tudo é um mover de Deus, né? Tudo é um mover de Deus, porque a gente vai caminhando e as portas vão abrindo, aí tu vai conhecendo uma pessoa, vai conversando com outra, e assim foi acontecendo, né? De uma pesquisa, de uma conversa lá com as sereias, lá do Santos, sim. Aí depois com o Centro Olímpico, a mãe da Nath, a gente parou lá com a Jéssica, e aí ali começou a carreira da Júlia no futebol feminino, treinando com as meninas, né? Mas foi de muita importância ela passar pelas escolinhas de Itajaí e ter treinado com meninos. Né? Foi muito importante. Eu falo que é muito importante mesmo. Né? Tem muitos pais que chegam lá e falam assim, minha filha jogava com meninos. Né? E a gente fala, a nossa também jogou muito tempo com meninos. Tem meninas que já iniciam direto em escolinha feminina, mas aqui em Itajaí não tinha, né? Sim. E aí ela começou lá com a Jéssica. Foi muito legal mesmo. Em campeonato. E aí depois veio lá para essa oportunidade, né? Já para ficar já deixando bem esclarecido como que a Júlia chegou nas grandes bases, né? Dentro, lá com a Jéssica, do Avaí, ela teve a oportunidade de participar da peneira, né? Então teve os olheiros lá da Ferroviária, né? E ela foi selecionada para ficar uma semana lá em São Paulo, treinando com a Ferroviária. Que daí foi mais um passo para a carreira dela. Né? E mais uma dorzinha de barriga no coração, não, na barriga da mãe e do pai, né? Porque sabe que ela vai para São Paulo e que tá avançando, né? Porque por mais que a gente, né, a gente tem fé que ela vai chegar onde ela quer, né? Mas cada passo vai dando uma sensação assim diferente, né? Tipo, meu Deus, como se tu
tivesse perdendo a tua filha, vamos dizer assim, né? Que foi o ano passado, né? Não que a gente perdeu, mas que ela tá se afastando e tá chegando naquele momento, né? De estar num alojamento, de estar com um grupo, né? E Aí, poder Anny, estar em casa. como que é ter que tomar as decisões do futuro da atleta? Porque chegou em um momento que vocês tinham várias opções para a Júlia, né? Ferroviária, São Paulo, Inter, que veio logo na sequência, né? Foi. Só porque tinha que tomar uma decisão ali por conta de logística, né? Afastamento e tal. Como que é ter que tomar uma decisão do futuro da atleta em relação ao distanciamento da família, enfim, tu tem que gerenciar isso. A decisão, pra mim, ela vem da Júlia. A decisão não é minha. A decisão é da Júlia. Aonde ela quer estar, onde que ela se sente bem, né? Então, quando ela foi para São Paulo, ela teve a oportunidade, né? Com um contato também. Ela foi lá treinar com o Vinas uma semana. Tu que passou uma semana lá com ela também em São Paulo. Eu fiquei a trabalho. Ela voltou um pouco assustada, as meninas. Ela tava no sub-15 ali, ela tinha 13 anos, né? E ela voltou um pouco assustada, as meninas são maiores, eu não me senti tão acolhida, né? E aí veio a oportunidade de ela ir pro Inter. E ela disse, mãe, eu quero ir lá fazer um teste no Inter. E nesse meio a gente vai fazendo a logística, né? Acabou de vir de São Paulo, porque tudo é gasto, né? Tudo é gasto. Então tu tem que estar bem equilibrado ali até onde que tu pode chegar, né? Sim. Mas é o que eu digo, tudo é preparado pelo Senhor, né? Porque se não for preparado pelo Senhor, a gente não vai a lugar nenhum. Uma folha, ela não cai da árvore sem a permissão dele. Então a gente veio de São Paulo e aí dias depois a gente estava no Rio Grande do Sul para ela fazer um teste. E lá eu vi o sorriso no rosto da Júlia. Ela disse, eu quero aqui, mãe, se eu passar eu vou ficar aqui. E aí eu falei, aí a gente começa a medir, né? Tá, Júlia, mas aí o Vinas falou que ela tinha que voltar para São Paulo para ficar mais uma semana lá. Daí, Júlia, mas tu tem mais uma semana para ir para São Paulo, o que que eu falo? Mãe, se eu passar no Inter, eu quero ficar no Inter. Tinha uma amiga dela lá, né, que super apoiou ela, que é a Antonella, né? E aí ela disse, mãe, eu quero ficar no Inter, eu me senti mais acolhida. E eu, como mãe, me senti mais acolhida também no Inter. Né? A gente não fecha as portas, né? Igual quando eu fui falar com o Vinas, né, que ela não ia voltar, agradeci ele, e a gente não fecha as portas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas naquele momento foi o que eu falei pro Vinas, a gente vai escolher o Inter, né? Teve vários pontos positivos. A Júlia, os olhos dela brilhou, ela escolheu, ela se sentiu abraçada, a logística para nós ia ficar melhor, né? E aí a gente escolheu pelo Inter. Né? Claro que se ela chegasse, eu vou dizer assim, se ela chegasse pra gente falar assim, mãe, é São Paulo, a gente ia dar o jeito de ir pra São Paulo. Né? Por mais que a gente pensasse, né, mais longe, é mais caro e tal, mas a gente ia conseguir da mesma forma. E aí o que a gente fez, né? A gente começou a trabalhar isso na nossa mente também, né? Que ela ia para Porto Alegre. Né? E aí a questão de meses, eu recebi uma mensagem da Ellen. Aí nesses meses ela treinou, daí ela passou, aí ela foi ficar uma semana lá, treinou com as meninas, depois passou alguns meses, sub-13, né? Porque eles estavam fazendo um grupo sub-13. Sim. Né? Então, nisso ela entrou no sub-13. Mas eles estavam fazendo sub-13 já pegando aquelas meninas que ia virar o ano sub-15, né? Só que tudo é novo pra gente também, né? A gente vai conhecendo como que são as estratégias, como que eles fazem, né? E aí, em novembro, eu recebi uma mensagem, eu tava ali na frente da prefeitura, gravando um vídeo ainda pra imobiliária, e eu recebi uma mensagem da Ellen. Mãe, a Júlia foi selecionada, só que agora ela vai pro 15, a gente quer ela no 15, só que ela precisa morar aqui. O que tu me diz? Né? Na hora eu peguei e falei, eu recebi a mensagem e tal, né? Daí, na hora eu respondi pra ela assim, ela vai. Porque eu já sabia que era isso que a Júlia queria, ela tava na expectativa, né? Ela vai. Aí a gente já tinha conversado também com a minha sogra, como que seria pra ela, né? Ter que morar com a Júlia, ter que sair da cidade onde ela tava. Ela disse, não, tô junto. E aí a gente fez tudo isso. E aí vai se aproximando, né, da data, né, de fazer mudança e procurar apartamento. E eu sempre quis, junto com o Jardel,
colocar pra Júlia lá em Porto Alegre, que eu sei que muitas meninas lá moram juntas, caminham pra ir pra escola, a escola é longe, tem uma logística um pouco diferente. Eu sempre quis colocar pra Júlia que ela tivesse uma vida, vamos dizer assim, familiar, normal, só que em Porto Alegre, longe do pai e da mãe, mas com a avó, né? Que ela se sentisse amada, que ela se sentisse protegida, para que ela pudesse enfrentar esse novo desafio dela, de estar junto com as meninas, de aguentar uma pressão, de aguentar um técnico cobrando ela, né? E num time grande. E ela, meu Deus, a Júlia, ela deu show, tá? Porque o que eu sofri o ano passado aqui, ela deu show lá. Eu nunca vi a minha filha dizer assim, mãe, eu tô com saudade, eu quero voltar pra casa e eu não consigo. Felizmente a gente conseguiu prestar esse suporte pra Júlia, né? Eu fico muito triste de ter visto meninas que ficaram pelo caminho. Tem algumas meninas que desistem. É meninas potencial, boas, né? Meninas boas, meninas com potencial que, por conta de falta de suporte, acabam tendo que voltar para suas casas, né? Verdade. Mas faz parte. Essa é a peneira da vida, né? Que não permitem que elas avancem no futebol e em outras áreas das suas vidas, né? Acontece muito, tá? Não só no futebol, mas em todos os outros esportes, a gente tem certeza disso. Né? Felizmente a gente conseguiu prestar esse suporte para a Júlia, né? A princípio a gente nem sabia como que ia ser, né, Anne? Que ia ser. A gente alugou um apartamento sem saber, olhando só em mapa. Quando eu entrei dentro do apartamento, eu meio que levei um susto assim, apesar de eu ter escolhido um apartamento super confortável para a Júlia, tudo bonitinho, né? Compramos alguns móveis e tal, eu queria deixar ela em casa. Sabe, o meu coração, ele falava isso, eu preciso que ela se sinta em casa. Para ela não ter preocupação nenhuma, né? Então, a Júlia tem uma vida hoje de atleta, 100%. Ela sai de casa antes das 7 da manhã. Agora um pouquinho mais, porque ela tá morando, a gente teve que mudar o apartamento, ela tá morando na frente da escola dela. Porque daí a gente vai conhecendo mais a cidade, né? E vai conseguindo se organizar melhor. Então, assim, ó, ela anda de Uber sozinha. Muitas pessoas me falam, né? Meu Deus, Rayane, como que tu consegue deixar ela de Uber sozinha? Eu não tenho escolha. Então, a gente se uniu, né? Para um propósito, por um sonho, onde a gente é alinhado no que precisa ser feito. O que precisa ser feito? A gente precisa andar de Uber, né? Vai andar de Uber, mas tá vindo 8 horas da noite, 7h30, ela já chegou a chegar em casa tarde, né? De Uber sozinha? Sim. Então, eu tô sempre em ligação com ela, mãe, entrei dentro do Uber. Eu ligo pra ela, venho conversando com ela o trajeto todo e acompanhando o trajeto, né? É perigoso? É perigoso. A gente vê muitos casos, né? Mas não tem como ela ir a pé pra escola e não tem como a minha sogra ir buscar. Hoje a minha sogra é um nosso suporte, assim, 100% lá em Itajaí. Lá em Porto. Desculpa, em Porto Alegre. Ela é o nosso suporte, mas ela não consegue ter essa logística. Então, ela é um suporte da Júlia dentro de casa. Então, a Júlia chega, tem o almoço pronto, tem a janta pronta. A Júlia tem cardápio, vamos dizer assim, né? Ela cuida da Júlia como um atleta e como uma neta. É comidinha de vó, mas é como um atleta. Né? A Júlia precisa se alimentar bem, ela precisa dormir bem, ela precisa estudar. Então, ela dá um suporte no estudo também, porque mudou a escola, muda tudo, né? E a Júlia tem esse suporte todo, mas assim, é complicado para quem não tem isso, né? Nem todas as meninas têm esse suporte. Né? Então, por isso que eu sempre deixo... ontem eu conversei com o pai e com a mãe ali no CT do Barra, que eu conheci eles ontem, que eles são de Jaraguá do Sul. Eu já achei muito legal, porque todo mundo que a gente vê é Porto Alegre, é aquela região do Sul, né? E aí tem umas meninas de fora também. E eu não converso muito com os pais. E quando eu soube que tinha uma menina de Jaraguá do Sul, eu me identifiquei porque é perto da nossa cidade, né? Pertinho de Itajaí. E ela é muito parecidinha, assim, com a Júlia também. E ela tá morando agora no mesmo condomínio que a Júlia. E ontem eu me deixei, assim, à disposição dos pais, porque eles estão tão longe, só tem ela, né? E ela tá morando lá com as meninas, ela falou, eu falei pra Duda, de vez em quando vai lá comer uma comidinha de vó, né? Porque elas se viram na comida, elas se viram no estudo, elas se viram na roupa, no uniforme, porque tu chega, tem que botar o teu uniforme pra lavar e no outro dia ele tem que estar seco, tem toda uma logística. Então tu tem que estar... Não que a Júlia não faça, né? A Júlia faz. Ela tem que limpar a chuteira dela, ela tem que estudar. A Júlia, ela é muito responsável com as coisas dela.
Ela é muito responsável com o horário, ela é muito responsável com o que ela tem que fazer, tá? Ela é muito obediente nas coisas, né? Então, eu acho que isso tem ajudado muito ela. E ela não é obediente. Isso o esporte trouxe dela, veio a nossa educação junto com o esporte, assim. Então, ela tem se mostrado uma adolescente muito obediente. Por isso que eu digo que ela tá na zona, ela tá ao contrário do que os adolescentes hoje, né? Ficam muito no celular, não tem horário para dormir, não tem horário para almoçar, às vezes não sentam numa mesa para almoçar, né, com os pais, come qualquer coisa, né? E ela não. Ela tem hoje uma vida de atleta, né? Então ela não vai numa festinha, ela não vai num shopping quando quer, ela não vai no sábado de manhã dormir até tarde. Não, ela tem treino no sábado, né? Ela tem horários, então ela tem uma tabela que ela tem que seguir ali. Né? Então, cansada ou não, ela tem que levantar. Muitas vezes eu olho para ela e falo assim, filha, tu tá cansada, né? Ela diz, mãe, tô muito cansada. Então, já teve o ano passado, que também foi onde ela tava se acostumando, teve momento dela chegar do treino, ela tomar banho, ela não conseguir nem comer, ela dormir. Então, tu escolhe entre comer e dormir, porque no outro dia tu precisa estar 6 horas, acordar e ir pra escola de novo, né? Então, ela tava se acostumando com a escola também, que ela ia se formar, né? Agora ela já tá no ensino médio, ela é 1 ano adiantada. E é um misto de coisas, tudo junto, né? Andando sozinha, que ela tava sempre no carro com a gente, né? E começou a fazer toda a logística sozinha. Vai pra escola e de volta, vai pro treino e de volta. Como que é a agenda de uma atleta profissional do nível da Júlia? A Júlia hoje, todo domingo ela recebe já a descrição de tudo, como que vai ser, né? Além disso, quando ela sai do treino, ela tem que preencher como que ela tá se sentindo, tudo que foi, né? Se ela tá com dor, se ela não tá, se ela se alimentou, se ela não se alimentou, se ela tá com dor de cabeça, se ela tomou um remédio diferente. Então, tem tudo isso. Então, é um acompanhamento profissional, realmente. O Inter tem um acompanhamento muito, assim, pra mim, impecável. Sobre como que o atleta tá se sentindo pra no outro dia saber o que ele vai fazer com o atleta. Então, eles recebem ali, né? O pré-treino e o pós-treino. Além disso, a Júlia, ela treina de segunda a sábado, né? E geralmente, fase de competição é mais conturbada, assim, os horários, sabe? Então, ela tem que sair cedo da aula, ela já tem que estar lá no SESC, que é o centro de treinamento onde eles treinam hoje, 1h da tarde, chega em casa 6, 7 horas da noite, então é uma tarde intensiva, assim, de treino. Faz academia, tem toda a preparação ali com o preparador, tem academia e ela passa também pela... Ai, como é que é? Nutri? Não. Fisioterapia? Fisioterapia. Além disso, né? Eles cuidam muito para as meninas não se machucarem, né? Então tem todo um acompanhamento. Não é só chegar lá e colocar no campo para jogar, né? Para treinar, né? No último ano do Inter, ela participou de algumas competições, a Anne? Participou de todas. Qual é o calendário de competições de uma atleta Deixa eu lembrar. Do sub-15? A Júlia participou. O primeiro que ela participou foi a Liga, que é o primeiro campeonato que tem no ano, que está acontecendo esse ano aqui em Itajaí, no CT do Barra. Quando eu soube, eu fiquei muito feliz, porque eu digo, se tudo é o cuidado de Deus para mim, eu digo assim, que lindo, né? A Júlia está hoje na cidade dela, participando de um campeonato tão importante, onde elas podem ganhar o campeonato, se Deus quiser, ir para a Libertadores e para o Mundial, né? Então, assim, é muito lindo, assim. Eu fico muito emocionada de saber que ela tá aqui. Eu moro no São João hoje, minha filha tá hospedada no Hotel Sandri, né? Eu não tenho contato com ela. É como se ela estivesse lá em Porto Alegre, mas hoje ela tá aqui na cidade, é muito interessante. Ontem até eu tava no teu escritório e eu falando com ela ali dela, dando tchau pra mim da janela, né? E as competições são essas, né? A Liga, que é muito importante. Campeonato Gaúcho, que é o Gauchão, muito importante também para nós. E tem um campeonato que é o Gramado. O ano passado elas foram campeã. E tem a Copa Nike também, que é bem... Elas foram o ano passado. E elas têm se destacado, né? O Inter tá ali entre as 3 melhores, né? A gente tem conquistado sempre o pódio, né? O que que eles buscam nesses campeonatos? É um campeonato da CBF, né? Eu acredito que todos são,
Eu não tô Eles pretendendo ficam, fazer eles isso. ficam alojados, é como se fosse um atleta profissional mesmo. Ah, sim. Esse da liga Não é podem sair do todo. hotel. O ônibus, a alimentação, toda a preparação, tudo, tudo. Tu pode chegar hoje lá no CT do Barra e vai estar todo mundo uniformizado, tudo pela CBF. Então, é tudo feito pela CBF, né? Não tem um gasto nenhum, né? Nenhuma parte. E a alimentação, todo o preparo dos atletas. É, tudo. Tudo que um campeonato tem é a CBF que promove, né? Hum. E a Copa Nike, eu não sei se é pela CBF, eu acho que é, não sei. Eu teria que. Tu já sabe onde que vai ser a Copa Nike esse ano? Não, geralmente é em São Paulo, em Itu, né? Geralmente é lá. Uhum. Já foi 2 anos. A Júlia participou um ano pelo Havaí, né? Ela tava no Havaí, que ela chegou a ficar na base do Havaí, né? Só que alguns meses. E o ano passado ela foi pelo Inter. Uhum. E tu sabe dos planos da Júlia e os planos da mãe da Júlia pra Júlia? Eu sei de alguns. Não sei É, se eu posso falar. claro, compartilha com a gente, por favor. A gente tem alguns planos, né? Uhum. Eu sempre digo que a gente tem os nossos e o senhor tem o dele, né? É, E o dele sempre são melhores. exato. Então eu tô sempre falando pra Júlia, né? Veste a camisa que tu tá, É. segue firme, Uhum. focada no teu objetivo, não só no teu, mas no teu time, né? Hoje tu faz parte de um time. Tu tá ali pra brigar por um time, não só por... Não, o futebol ele não é individual, né? É um jogo, é um time, então uma ajuda a outra. Eu acho que elas têm essa empatia uma pelas outras, sabe? E hoje a Júlia, o nosso objetivo, nosso sonho, vamos dizer assim, o nosso sonho, né? Porque ele foi colocado no papel, ele é visualizado, ele é buscado dia a dia, porque a Júlia, como eu contei aqui, acabei de falar, ela tem um cronograma, ela é treino intensivo, ela não tá ali para brincadeira, né? É profissional real, né? Ela tá vivendo uma vida de atleta hoje e tem um objetivo. Então, o sonho dela, ele é desde a hora que ela acorda, né? Que ela vai pra escola, que ela faz a parte dela na escola, porque tem que ter o estudo, até quando ela chega em casa, que ela treinou com o Inter, que ela fez tudo, que o treinador ajusta. Então, o sonho dela, ele vai se concretizar lá na frente por tudo que ela fez aqui atrás, né? Então, hoje a gente tem o objetivo da seleção brasileira, dela ser convocada, né? Pela seleção brasileira, na base, sub-15 hoje. E é um sonho. Que Esse é o sonho mais imediato que ela tem. mais o imediato seria A convocação para a a seleção brasileira. convocação. Esse ano, se Deus quiser, tenho fé com tudo que está sendo plantado, tudo que tem sido feito, buscado, com muita honestidade, com muita busca, com muita lealdade no time. Tenho certeza que a Júlia vai conseguir vencer. Uhum. E os próximos horizontes, eu acredito, a gente fala muito sobre fora do Brasil, né? Ela já recebeu uma palavra sobre isso, né? E a gente toma posse disso, né? Eu acho que a gente está todos os dias ali para lembrar das palavras que são declaradas e que as pessoas entregam pra gente, né? Porque se a gente crê nisso, né? A gente tem que tomar posse. E só que é uma coisa que ainda a gente está analisando, pesquisando, né? Sim. A gente está vivendo hoje Inter, vamos dizer Sim. assim. Hoje a gente vive Inter. A Júlia vive Inter, ela não tem outro pensamento. E a gente vive seleção brasileira, que seria o próximo passo. A Júlia, ela é um pouco fechada assim, em relação a sentimentos, né? Como tu acha que ela vê essa situação de ela ter que deixar de fazer certas coisas, né? De ela se abdicar de fazer certas coisas e tá com a cabeça totalmente voltada para estudar e se dedicar ao esporte. Porque a vida da Júlia realmente ela só faz isso, né, Anne? Só faz isso. Ela acorda, vai para a escola. Para quem não sabe, a vida da Júlia como atleta, ela acorda de manhã, 6 horas da manhã, vai para a escola, volta 12h30, 1 hora da tarde ela vai para o treino, volta 6h30, 7 horas. Ela faz isso de segunda a sexta-feira, sábado de manhã ela vai Treino. para o treino até o meio-dia e domingo, às vezes, ela joga.
Tá? E isso aí ela faz o ano inteiro, né, Ayane? Sim. Então ela se abdica de fazer muitas coisas que os jovens estão fazendo normalmente, né? Que é tendo uma vida social, indo para festas, tendo relação, interagindo com outras crianças, né? O que será que passa pela cabeça da Juliane? Eu acho que a Júlia é uma menina assim, não é porque é minha filha, mas ela é uma criança assim diferenciada. Eu acho que nada disso faz falta pra ela, até porque ela nunca teve. Quando tu não tem algo, né? Ela nunca teve festa. Então, ela não vai sentir falta de algo que ela não teve, né? Uhum. Então, pra ela tá focada naquilo, é o objetivo dela, é o sonho dela. Quando ela vê alguma coisa que é da juventude dela, vamos dizer assim, né? Em sala de aula, que eles ficam combinando que vão fazer final de semana, ela só diz assim, meu Deus, que mico, eu jamais ia, eu não vou. Ela foi convidada para algumas festinhas, né, de 15 anos lá, ela não foi, porque ela sabe que no outro dia ela tem treino, porque ela sabe que não tem como ela ir, que eu não deixaria ela ir, porque a gente não tá lá para levar e buscar, né? Então, como a gente sempre faz aqui, o que hoje deixa a Júlia feliz em fazer, né? É receber a gente lá. A gente tá lá de 15 em 15 dias. No início a gente ia de 10 em 10 dias. Depois passamos para 20 em 20 dias. E a gente foi se acostumando de acordo com o nosso trabalho. Hoje o nosso trabalho, ele proporciona isso pra gente. Então, se hoje eu e o Jardel, a gente... Vamos para Porto Alegre? Vamos. Entramos dentro do carro e vamos. No ano passado, nessa época, passamos 10 dias lá. Acompanhamos toda a liga. A gente trabalha à distância, né? Acompanhamos toda a liga, elas ficaram em terceiro lugar. Hoje a gente está aqui. Se o campeonato hoje fosse em outro lugar, a gente não estaria aqui hoje, a gente estaria lá. Então, todos os campeonatos a gente tenta, se os pais podem estar juntos, a gente tenta estar junto com ela, tá? A gente dá o nosso máximo para isso. Além disso, a gente está junto com a Júlia para ir num cinema, para ir num parque, para comer, porque a Júlia é de restaurante, ela é de restaurante bom. Então, essa é a diversão da Júlia. Né? De estar com a família dela. Né? Ela gosta de estar com as meninas também. Ela vai num açaí, ela vai num cinema. Eu, às vezes, como mãe, fico, Júlia, convida alguma amiguinha para ir no cinema. Vai dar uma voltinha, vai fazer não sei o quê. Às vezes eu fico, para ela poder sair daquilo, porque ela é muito caseira. Então, ela tá muito ali com a avó. Né? Eu falei assim, daqui a pouco tu tá com mania de senhor, né? Porque ela anda só com a avó dela, né? Então eu tenho feito isso e tenho ajudado ela. Ela fez muitas amizades, né? E amizades boas. Então é isso, elas se juntam, eu acho muito legal. Porque ela fala assim, mãe, e tudo muito conversado, né? Avisado em tempo real, vamos dizer assim, né? Mãe, a Dani é uma colega, uma amiga, né? Convidou para ir na casa dela comer pipoca e tomar mate. A vida da Júlia é isso. Pipoca, mate, vai no cinema, vai no restaurante. E quando ela vem para Itajaí, aí eu costumo proporcionar coisas para ela. Dela estar com as amiguinhas dela aqui da Univale, dela ir num restaurante que ela gostava em Itajaí, dela ir na praia que ela ama, dela andar de bicicleta, essas coisas assim que ela gosta. Daí a gente dela. Mas a Júlia é muito família, ela é muito família. Muito família mesmo. O Raí, de certa forma, a gente também a gente abdicou de muitas coisas para viver esse sonho junto com a Júlia, né? Sim. Foi a melhor escolha, né? É a melhor escolha. Eu faria tudo igual. Sabe? Tem que voltar lá e o que tu mudaria? Não mudaria nada. Eu acho que tudo é permissão do Senhor. Então eu passaria por tudo. Montar. Cansativo, tá? Todo final de semana, o pai e a mãe não tem um final de semana. Quando ela tá em escolinha, não tem um final de semana. Né? Quem é pai e mãe aí de atleta, que tá começando a levar pra escolinha, já fica atento. Sábado e domingo tu tá em campeonato. Tu tá em campeonato. Aí aquele, vamos dizer assim, né? Os pais berrando, aquelas críticas, aí tu chega, já passou da hora do almoço, aí tu já tá aquele estresse todo. Eu, por muitas vezes, eu tenho vontade de ir lá no campo e dizer assim, Júlia, vamos pra casa. Sim. Muitas vezes. Não pensa que é só flores, não é só flores. Até hoje. Quando eu vejo ali que o negócio é meio assim, vontade de ir lá tirar a Júlia, levar pra casa, chega. Mas não, aí volta, né? É coisa de mãe. Quando eu tô começando a pensar muito como mãe, não como mãe de atleta, eu volto e penso, não, eu não sou uma mãe, eu sou uma mãe de atleta. A Júlia vai precisar errar, ela vai precisar escutar, ela vai precisar ouvir de alguém lá fora que não gostou do que ela fez, ou que gostou, ou que aplaudiu ela, que não aplaudiu. E eu vou ter que estar firme ali, entendeu? E é muito difícil. É difícil.
há muitos anos que o nosso sonho é o sonho da Júlia, né? Que a gente se abdica de fazer coisas pra viver esse sonho junto com a Júlia, né? Eu posso dizer que desde Há que a Júlia muitos nasceu, anos, né? a gente, assim, eu sei que não é certo, né? Muita gente fala assim, tu tem que ter um momento... quando a Júlia morava aqui, as pessoas falam, né? Tem que ter um momento com teu marido, tu tem que viajar com teu marido. Eu não consigo viajar sem estar com a minha filha. Eu não consigo ir num restaurante bom sabendo que ela gosta de estar lá e não estar com ela. Então a gente sempre foi os três muito grudados. Então a gente não tem isso. Hoje, eu e o Jardel, a gente vive só um casal, sem filhos, vamos dizer assim, né? Em casa, a gente tá vivendo. Mas tudo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda, é tudo voltado a Júlia, aos sonhos dela. Então, os sonhos dela é o nosso sonhos hoje. O sonho dela é o nosso sonho. Que bênção. E ela tá feliz. Muito. Muito feliz. Acho que realizada. A gente tem bastante coisa para realizar, mas a gente tem que ser grato pelo que a gente está vivendo hoje. Né? E a Júlia hoje está vivendo um sonho. Então, ela está realizada pelo momento que ela está. Né? Pelo momento que ela está. E onde é que Deus Pelas entra nisso oportunidades. tudo, Anne? Deus entra em tudo. Deus fala que desde antes do ventre da sua mãe, né? Então eu creio que é antes de tudo. É ele, é só ele. Ele determina tudo. Ele determina tudo. Tem uma música que eu gosto muito, que ontem eu estava escutando ela, que diz que quem escreveu, borracha não apaga. Não apaga. Porque quem escreve é o Senhor. Então, eu entrego, as minhas orações é que ele cuide da mente dela, porque o atleta ele tem que estar com a mente muito boa, que ele cuide do corpo dela para ela não se machucar, né? E que onde ela coloque as mãos dela, os pés dela, que ela seja luz, que ela seja a alegria do Senhor, que ela seja a paz do Senhor, para aquele time, para aquelas pessoas que estão em volta, para aqueles pais que estão lá gritando, para aquelas pessoas que estão precisando de algo, que ela não precisa falar nada, né? Ninguém precisa falar nada. A gente precisa ser, né? A gente precisa mostrar. A gente mostra quem é Deus na nossa vida com a nossa vida, né? E eu acho que hoje a Júlia é uma adolescente que ela mostra a presença de Deus com a vida dela. Aonde ela vai. Por eu ser uma filha obediente, ela honrar o pai e a mãe, ela honrar as pessoas que hoje fazem parte do ciclo dela, que são as meninas que jogam, que são a comissão técnica, que é o treinador, que é a treinadora, ela tem que honrar. É acima dela. E ela foi ensinada para isso. E a palavra do Senhor diz isso, né? Tu tem que honrar quem tá acima. Tu tem que honrar o teu pastor, tu tem que honrar o teu esposo. E a Júlia tá ali honrando os líderes dela e a equipe dela. E isso já me deixa em paz de saber que... Claro. E a gente veio sonhando e Deus veio colocando o chão embaixo dos nossos sonhos, né? A gente vive pela fé, né? A gente vive pela fé. A gente vive pela fé. Deus dá o chão. E eu sou prova viva disso. Nós somos. Pra mim é muito assustador saber que eu tenho que ter outra casa em Porto Alegre. Né? Meu Deus, todo mundo. Porque hoje a gente sabe que as coisas estão muito difíceis, né? Então a gente luta pra ter uma alimentação numa casa, para pagar uma conta de luz, de água, de internet, quem paga aluguel. Então, assim, é tudo muito trabalhado. E aí tu se vê numa situação que tu tem 2 casas, né? E aí isso é a graça do Senhor. Ele vai dando chão. Ele vai dando chão e tu vai pisando. Mas para isso tu tem que confiar, tu tem que crer, né? Que ele tá no controle de tudo. Porque assim, ó, o Deus, ele coloca um sonho no teu coração. Sim. Né? Isso foi plantado, não foi plantado só no da Júlia. Ele foi plantado no nosso também. Porque nós estamos em concordância com o que tá acontecendo. Né? E com isso, Deus vai dando chão. Porque a gente tá confiando. Né? A gente não tá confiando no talento da Júlia. A gente não tá confiando. Né? A gente tá confiando no Senhor. Né? Então ele vai dando chão e a gente vai fazendo. E glórias a isso, a gente tem conseguido estar presente com a nossa filha. Ela tem uma vida muito boa lá em Porto Alegre. Ela, quando é possível, ela viaja para cá. Ela teve umas férias maravilhosas. Ela está envolvida com pessoas maravilhosas, então só gratidão mesmo, só agradecer. Então Deus vem multiplicando. Vem multiplicando, vem multiplicando. Inexplicavelmente.
Tem explicação, né? Tem explicação, né? Tem coisas que não se explicam, né? Inexplicavelmente, igual tu falou, né? Mas, assim, tem coisas que não se explicam, né? Mas eu digo, assim, que tem coisas que tem explicação. É a obediência. É tu crer. Isso. Né? Perfeito. É tu crer. A fé é exatamente isso, né? Eu falo isso para os meus irmãos, eu falo isso muito para minha irmã, eu falo isso para minha mãe, eu falo muito isso para ti, né? Ontem eu ainda estava falando. Que não é pelo que a gente está vendo, é pelo que a gente crê. Se eu fosse ver, meu Deus, vou alugar um apartamento, vou levar minha sogra, tirar ela da zona de conforto dela, aposentada dentro da casa dela, alugar um caminhão de mudança, comprar móveis, né? Que garantia eu tenho? Que a Júlia vai se adaptar. Ela poderia não se adaptar no primeiro mês? E tu acha que eu ia deixar ela lá sofrendo? Vem pra casa. Eu ia buscar ela, né? É o que eu disse lá no início. Eu nunca escutei a minha filha falar pra mim, mãe, eu não vou conseguir. Eu tô cansada. Não, cansada do treino, né? Tô cansada de estar aqui. Não. Era sempre eu ali, ó, engolindo choro, com saudade dela, com angústia, né? Aquela adrenalina de jogo e tal, aquela pressão, porque existe uma pressão, né? E tu tem que estar preparado para isso. Os pais estão numa pressão, os atletas estão numa pressão, né? E eu nunca vi minha filha reclamar. Então, é só a permissão de Deus. A gente tá ali, a gente vive pela fé. A gente vive pela fé e a gente vive pelo que a gente crê, não pelo que a gente vê. Então, por isso a gente segue, e segue firme. Hoje ela dá uma lição também de vida para nós, A Júlia é muito adulta, né? A Júlia é muito adulta. Tem que dar uma freada nela às vezes, né? Tem que puxar ela. Ao mesmo tempo que ela é bem criança, igual nas férias, né? Ela pulava um lado e brincava. Não saía dentro de casa, só saía. Júlia, vamos sair. Pegava ela e saía e tal. Vai no amiguinho, às vezes tem que empurrar, né? Ela ainda falava... A gente olhava um pro outro, lembra que tu falava, meu Deus, não parece que vai fazer 15 anos, né? De tão criançola, vamos dizer que ela é, né? Criança, assim, na mente e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é muito adulta, né? É porque, igual eu falei desde o início, a Júlia sabe o que ela quer. Ela tem muita personalidade, tá? Ela tem personalidade, ela sabe o que ela quer, ela sabe onde ela quer chegar. E isso é uma visão muito clara e o atleta tem que ter isso. Ele tem que ter. Né? Isso foi muito trabalhado nela. Eu acho que tem bastante coisa ainda para trabalhar nela. E a gente sempre vai ter, né? Só que, como ela não fala muito, a gente... Desculpa, a gente tem que ficar pensando, né? Tem que ficar buscando dela. A Júlia tá se sentindo bem? O que tu precisa? Por que não foi tão bom? Porque, legal que foi bom. Mas o que tu fez lá que tu não fez aqui? E a gente vai conversando, né? Mas sem pressionar. Porque, da nossa parte, né? Porque ela precisa estar bem, né? Não só fisicamente, mas mentalmente, né? E ela já tem muita pressão no clube também, né? Então, a gente tenta trabalhar com ela numa forma assim, né? Equilibrada. Né? E a minha sogra, ela tem feito muito isso com a Júlia de uma forma leve, de uma forma descontraída, né? Para que a Júlia possa falar mais, né? Porque a Júlia fala pouco. A tua sogra é uma peça fundamental também nessa estrutura aí. Hoje ela é a fundamental. É ela que cuida, né? Ela é a peça-chave ali, né? De estar cuidando da Júlia pra mim, né? Então, por isso que eu consigo ficar aqui já tão em paz, né? Rai, tá tudo bem, tá tudo certo, a Júlia tá em paz, a Júlia se alimentou, a Júlia fez isso, a Júlia fez aquilo. E isso me traz uma paz. Então, eu sigo o meu dia assim, o meu dia segue fluindo assim, normal. Né? O ano passado eu sofria muito, mas era com a falta dela. É aquele assim, ó, todo mundo me falou que eu passei pela síndrome do ninho vazio. E foi exatamente o que eu passei. Depois eu fui ler um pouquinho, né? Eu só tenho ela. E eu era muito apegada nela. Muito. E sou muito apegada nela. Então foi um processo muito doloroso pra mim. Muito processo muito doloroso pra mim. Então eu sofri muito. Então, pra Júlia não. Pra Júlia foi novidade ela morar com a avó. Tô morando com a minha avó, que legal, né? Tu sempre passa, porque tu sempre tem uma avó que tu é mais próxima, né? E a Júlia era ainda mais próxima da minha mãe. E nisso, a gente teve que trazer a minha sogra. E ela ficou ainda mais próxima. Só que a Júlia é uma criança muito amorosa. Ela como eu falei, ela é muito família. Então, pra ela, tá sendo muito legal morar com a avó. Não que a avó passe a mão na cabeça dela, que a minha sogra não passa, mas a minha sogra tá ali pra apoiar, pra dizer pra ela o que tá certo e tá errado, pra poldar ela em algumas coisas, pra direcionar. Né? Ela tá fazendo um papel que eu e o Jardel, a gente ia fazer no dia a dia, na prática, na rotina, né?
Porque a gente faz muito na ligação, né? E ela tá lá no dia a dia, né? Uhum. Eu acho que essa história da Júlia, Deus não poderia ter escrito de uma maneira tão perfeita, né? Até a nossa separação da Júlia, ele tem feito assim de uma maneira muito sutil, né? Uhum. Porque eu acredito que é inevitável que a Júlia vá seguir seu próprio caminho, né, nos próximos anos, que ela vá ter, ter voos ainda maiores, né? Que ela vá para um time europeu, que ela vá para outros países. Então, as coisas estão acontecendo de forma natural, mas de uma maneira muito sutil, né? Sim. Às vezes eu pensava que tava tudo muito rápido, mas na verdade não, né? O atleta, ele tem um tempo ali também, né? Que ele precisa... Ele precisa passar por aquele período da idade, né? Senão, vamos dizer assim, fica para trás, vamos dizer assim, né? Eu não sei exatamente a palavra que se coloca. Mas aí entra quando eu penso, mas eu sou atleta, eu sou mãe de atleta. Uhum. Eu levava muito pra emoção, né? Pro meu coração, né? Como a minha filha tava. E aí hoje eu levo pra mãe de atleta. Então, tem coisa que tá muito acelerado, mas tem coisa que não. Mas era mais no meu pensamento. Hoje eu sinto que tá tudo no tempo certo mesmo. No tempo certo mesmo. E qual é a mensagem que tu deixa Ixi. pra mãe do atleta hoje? A mensagem pra mãe de atleta, olha, é dolorida. É. A gente sofre muito, né? A gente sofre demais. Mas a mensagem que eu tenho pra falar é que tem que confiar no Senhor. A gente confia no filho da gente, no talento que ele tem, tudo que a gente proporciona, tudo que a gente busca, né? Os sonhos dele, que é os nossos. Mas a gente precisa entender que tudo está no controle do Senhor. E tudo vai acontecer conforme a vontade dele. Não como a nossa vontade, né? Então hoje eu penso que a Júlia, ela tá onde ela tá porque o Senhor permite. Ela vai avançar porque o Senhor vai permitir. E tudo é a permissão do Senhor. É isso que eu penso. Então a mãe de atleta, ela tem que se apegar, Janel, a confiar no atleta, mas ela tem que se pegar a Deus também, né? E entender e direcionar o filho, né? Não somente passar a mão na cabeça, porque tem muito pai, né, que bota a culpa no técnico, né? E eu e o Jardel nunca fomos pais de dizer assim, ó, não colocou o meu filho e o técnico tá errado, tem que colocar meu filho. Não colocou o meu filho. Vamos ver por que não colocou o meu filho. Né? O que tá acontecendo? Por que tirou? Por que não foi? Por que não foi convocado, né? Então é isso. É a gente não ter não ser só coração, mas a gente tem que ser razão também, tem que colocar aquilo, né, junto com a permissão do Senhor. Uhum. Muito bom, Aene. Parabéns, obrigado por tudo que tu trouxe aqui. Foi uma experiência muito boa. Parabéns pela tua filha. Muito obrigada, né? Pela nossa. Realmente, a Júlia é uma bênção. Eu tenho certeza que ela vai alçar grandes voos, que ela vai alcançar lugares muito altos. Em nome de Jesus. Aqui no Brasil, fora do Brasil, que ela vai ser muito conhecida no meio do futebol. Já está fazendo história, né? E vai chegar muito longe. Para você que está começando, vou te dizer que é uma luta árdua. Mas Diária. uma luta diária, algo que você tem que construir com muita disciplina, com muita constância, tá? Mas você não pode desistir. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. Não desista, não é fácil, tá? Confia no Senhor. Confia nos planos do Senhor. Os planos do Senhor são maiores do que os seus, tá? Não esqueça disso, tá? Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.